Irmãs, hoje nós lemos um trecho do livro de Neemias. É um livro muito interessante, um livro que, juntamente com o livro de Esdras, o qual líamos alguns dias atrás, algumas porções, nos faz pensar muito, porque o livro de Neemias descreve a reconstrução de Jerusalém após o exílio da Babilônia. E o livro de Esdras descreve a reconstrução do templo. E são duas perspectivas muito interessantes que poderiam ser lidas em muitos sentidos. Por exemplo, no sentido da interpretação alegórica moral, nós poderíamos entender o livro de Neemias como um tipo da reconstrução da cura da nossa alma. Enquanto que o livro de Esdras poderia ser entendido como a reconstrução da parte espiritual da nossa alma, ou daquilo que São Paulo chama de espírito, a parte mais elevada. Então diz, era o mês de Nisan. O mês de Nisan era o mês que abria o calendário judaico antigo, em cujo 14º dia acontecia a festa da Páscoa. No 20º ano do rei Artaxerxes. Quem que é o rei Artaxerxes? Então, como nós sabemos, o reino norte, o reino de Israel, foi levado em cativeiro para a Síria. O reino sul, o reino de Judá, passou pelo exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia é quando toda a liderança e parte da população de Judá é levada prisioneira para a Babilônia. O rei Joaquim vai sequestrado, por assim dizer, por Nabucodonosor. O livro de Daniel descreve um pouco, em linguagem talvez novelística, como foi esse período. Ele mesmo descreve o período de 3 reis, desde Nabucodonosor até seu neto Baltazar, que é quando os persas conquistam a Babilônia e entra o segundo período, digamos assim, imperial. Primeiro o Império Babilônico, sucedido pelo Império Medo-Persa. E o Império Persa é constituído por Ciro, general do exército. Ele se torna imperador. Depois de Ciro, seu filho Dario. Algumas vezes os dois são um pouco confundidos. E o filho de Dario, chamado Xerxes. Xerxes é o mesmo rei Assuero do livro de Esther, que era casado com a rainha Vaste, a qual depois foi largada por ele, porque se recusara a comparecer em sua presença, e ele se casa com Esther. Acontece todo aquele episódio, aquela peça da salvação do povo judeu, das mãos de Amã. Depois do rei Xerxes, governa o seu filho Artaxerxes, que é chamado de Artaxerxes I, que é pai de Dario II, que é pai de Artaxerxes II, que é quando encerra o período, por assim dizer, bíblico relatado do Império Persa, e começa o período do
depois do Império Helênico, o Império de Alexandre Magno. Ora, então, diz o texto, no 20º ano do rei Artaxerxes, portanto, neto do rei Ciro, eu peguei no vinho e ofereci-o ao rei. Como em sua presença eu nunca podia estar triste, o rei disse-me, por que estás com a fisionomia triste? Não estás doente, isso só pode ser tristeza do coração. Estou falando das emoções, tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? É muito interessante porque, em primeiro lugar, ele diz que o rosto está triste por causa da tristeza do coração. As emoções estão conturbadas. Por quê? Ali estão os túmulos de seus pais, ou seja, a memória presa às circunstâncias do passado. Exatamente é o quadro de alguém cuja mente, cuja alma está doente. É condicionado pelas suas experiências traumáticas passadas. Mas não apenas ali estão os túmulos de seus pais, mas as portas de Jerusalém foram consumidas pelo fogo. O livro vai descrever a reconstrução de cada porta. É muito interessante. Alguns anos atrás, eu dei todo um seminário só sobre o livro de Neemias, em que eu falava sobre essas portas, em sentido moral, né? Porque o que as portas, as 12 portas de Jerusalém significam? Elas significam todas as nossas potências, todas as potências da nossa alma, todas elas. E essas potências da alma são portas, porque é por elas que entra tudo aquilo que entra em nossa alma. E é muito interessante que ele diz, essas portas foram consumidas pelo fogo. Que fogo é esse? É o fogo da nossa concupiscência, o fogo do amor próprio, o fogo do desejo desordenado pelas coisas da terra, pelos prazeres, pela nossa própria autoexcelência. O próprio nome Neemias significa consolo de Deus, ou Deus Consolador. Portanto, Neemias é uma espécie de tipo do Espírito Santo, que reconstrói as portas, que restaura a cidade, que faz com que a nossa alma esteja recomposta, curada diante de Deus. Por quê? Não adianta apenas a conversão espiritual. Quando o homem tem apenas uma conversão espiritual, mas isso não se traduz numa mente equilibrada, numa alma restaurada, o que acontece? Ele é como um jarro por cujas fendas escorre o óleo. Ele não consegue reter a graça divina. A graça divina passa por ele, mas não permanece. Porque ele mesmo está de tal modo destruído que ele perverte a graça dentro da sua alma. É isso que acontece com uma pessoa que tem uma conversão espiritual, tem um encontro com Deus, etc., mas não passa por um processo de restauração da sua personalidade em Cristo. O rei disse-me, o que desejas? Então, fazendo uma oração ao Deus do céu, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo achar graça diante de ti, deixa-me ir para a Judeia, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, a fim de que eu possa reconstruí-la. Ou seja,
Deus quer reconstruir a nossa alma. A redenção não é um trabalho feito pela metade, como se Deus pegasse, por exemplo, o nosso ser e lançasse uma capa sobre ele. Por quê? O que adianta você ter um templo reconstruído se as muralhas da cidade estão todas abertas? Os inimigos vão entrar pelas muralhas e vão destruir o templo. O único jeito de proteger o templo interior de Deus em nós, como dizia São Paulo, vós sois o templo de Deus, pois o Espírito de Deus habita em vós, é reconstruindo as muralhas, é reconstruindo as portas. O rei, junto de quem a rainha se sentara, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estarás de volta? Eu indiquei-lhe a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até que chegue a Judeia. Essas cartas representam as Sagradas Escrituras. Porque a obra de restauração que Deus faz em nós está, por assim dizer, garantida pelos termos do compromisso que Ele tem conosco, assinalados na sua palavra. E sempre operam em alinhamento com a sua palavra. E também outra carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. Esta madeira é um tipo da cruz de Cristo. Ou seja, a matéria para a reconstrução, a matéria básica, a matéria fundamental, é a cruz de Cristo, é o sacrifício de Cristo. Por isso, São Paulo diz: eu não posso edificar sobre outro fundamento a não ser Cristo. Porque todo o que for construído sobre outro fundamento pode ser de palha, de madeira, de ferro, de ouro, tudo isso vai ser queimado. Mas apenas quando se constrói sobre Jesus Cristo é que a casa tem a sua solidez. Tudo nasce da cruz. E o rei, um tipo de Deus, concedeu-me tudo, pois a bondosa mão de Deus me protegia. Ou seja, a obra da nossa restauração já está consumada na cruz de Cristo. Ele a mereceu. O Pai, portanto, colocou nas mãos do Espírito Santo todos os méritos de Cristo para que Ele nos transforme de dentro para fora, para que Ele reconstrua em nós as muralhas da nossa personalidade. O livro segue com outras explicações. Infelizmente, na liturgia nós não leremos detalhadamente o livro de Neemias. Amanhã aparece apenas um trecho do capítulo 8, mas depois nós podemos lê-lo pessoalmente, para, meditando, perceber a obra de restauração que Deus realiza nas portas da cidade de Jerusalém. Hoje nós damos graças a Deus também porque há uma obra de restauração nesses dois filhos, no Igor e na Tassiana, que depois de longo tempo voltaram para a Igreja Católica e agora têm a graça de realizar o seu matrimônio canônico. Pedimos ao Senhor nesse dia que essa restauração seja plena em todas as áreas das suas vidas, no espírito, na alma e no corpo.